Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, tivemos conhecimento ontem daquilo que era ou que será a política orçamental do Governo Regional para 2014. Curiosamente, tivemos conhecimento no mesmo dia em que soubemos da decisão final do Orçamento de Estado, que foi a aprovação do Orçamento de Estado só por parte da maioria PSD-CDS. Ora, eu quero fazer nesta intervenção, sobretudo, em duas notas. Primeiro, relativamente ao Orçamento de Estado e depois ao Orçamento Regional. Porque, na verdade, diga-se em abono da verdade que isto é uma espécie de Passos Coelho diz mata e Jardim diz esfola. Nós estamos perante duas situações muito complicadas para a região autónoma da Madeira nos próximos anos e, relativamente ao Orçamento de Estado, diga-se que este é o pior enquadramento financeiro da região dos últimos anos. Por um lado, há uma redução de transferências para a região autónoma da Madeira de 44%. 44%. Nunca se verificou uma redução tão significativa. Além disso, o Orçamento de Estado obriga que o Orçamento Regional, no fundo, a reboque do Orçamento de Estado, tenhamos que efetuar reduções de salários e de pensões que são significativas para os madeirenses, que tenhamos de fazer reduções de prestações sociais que também são feitas na região autónoma da Madeira e que haja uma total ausência no Orçamento de Estado de intenção de revisão do Plano de Orçamento Económico e Financeiro, o que isso é verdadeiramente dramático para a região autónoma da Madeira. Nestes pressupostos, o Partido Socialista considera que nós estamos perante o pior Orçamento de Estado para a região de todos os tempos. Mas como se não bastasse esta situação, somos confrontados ontem com um Orçamento Regional que trará uma dupla austeridade àquela que nós já estamos a sofrer da parte do Orçamento de Estado. E reparem, Sr. Presidente e Srs. Deputados, eu gostaria de referir alguns pontos negros do Orçamento Regional e que nós, sinceramente, esperávamos que não tivesse a acontecer. O primeiro tem a ver com a austeridade. A austeridade imposta no Orçamento Regional. Se olharmos para os números apresentados para o Orçamento Regional, nós estamos perante um aumento de impostos na ordem dos 150 milhões de euros e estamos com uma redução de despesa na ordem dos 500 milhões de euros. Sr. Presidente e Srs. Deputados, estamos a falar de 650 milhões de euros de sacrifícios que são impostos aos madeirenses. Estamos a falar, basicamente, de retirar da economia da região 650 milhões de euros da região autónoma da Madeira. Se pensarmos que o ano passado, em 2012, este orçamento já tinha menos 600 milhões de euros, já tinha mais 600 milhões de euros de sacrifícios, nós já estamos a falar em 2 anos que a região autónoma da Madeira esteve sujeita a 1.200 milhões de euros de austeridade, a somar estes 650 milhões de euros que agora estamos confrontados. E, portanto, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, julgo que é possível perceber que a austeridade ao nível de 33% do PIB é demais para os madeirenses nesta altura em que nós estamos confrontados. Este é o primeiro ponto negro. Segundo ponto negro, encargos com a dívida. O Governo Regional está a fazer um esforço colossal para tentar esconder aquilo que são os encargos com a dívida. E nós percebemos porquê. Porque o Governo Regional tem uma dívida direta, e falemos apenas da dívida financeira, que está no Orçamento Regional de 2.800 milhões de euros, grosso modo, números grosseiros. Ora, mas essa dívida direta tem, basicamente, 1.500 milhões de euros do empréstimo da República e 1.100 milhões de euros que têm a ver com o aval que a República concedeu à Madeira e que o Governo Regional fez um empréstimo. Ora, estas duas tranches que prefazem 2.600 milhões de euros, reparem, Srs. Deputados, 2.600 milhões de euros, a Madeira só começa a pagar capital destas duas tranches em 2016, no caso da República, e em 2018, no caso do empréstimo com o aval do Estado. Ora, isto significa que os encargos com a dívida que o Governo Regional tem vertidos neste orçamento só inclui os juros destas duas tranches significativas da dívida direta. Ou seja, se juntarmos a estas duas tranches o capital que se começará a pagar a partir de 2016 num caso nacional e 2018 no caso do aval do Estado, nós estamos a falar de mais 140 milhões de euros por ano só de encargos com a dívida. E, portanto, nós voltamos a dizer aquilo que já dissemos. É que nós, a partir de 2016, o Governo Regional não tem solução para a região autónoma da Madeira. Não há solução. Nós não temos dinheiro para pagar a dívida que temos às costas e que os madeirenses têm vindo a tentar ultrapassar com o esforço colossal que o PSD tem vindo a obrigar. Este é o segundo ponto negro. O terceiro ponto negro tem a ver com as parcerias público-privadas via litoral e via expresso. Senhor Presidente e Senhores Deputados, nós não podemos continuar
à espera que o Governo Regional nos diga que continua a negociar com a Via Litoral e a Via Expresso. Já passaram 2 anos, vamos a caminho do 3º, e neste orçamento continua sem existir poupanças das rendas pagas à Via Litoral e à Via Expresso. E nós lembramos muito bem, alguns deputados estavam nessa comissão de inquérito, que aliás nunca mais teve nenhuma evolução. Espero que o Sr. Deputado Tranquada marque rapidamente a próxima reunião, porque isto parece-me absolutamente urgente, porque todos nós estávamos na reunião quando o Sr. Secretário das Finanças disse, alto e bom som, como se costuma dizer, que achava claramente que havia custos de manutenção a mais. Ora, havia custos de manutenção a mais não este ano, mas em 2000, 2001, 2002 e assim sucessivamente. Ou seja, nós estamos a pagar, com o reconhecimento do Governo Regional, custos de manutenção a mais à Via Litoral e à Via Expresso e não se faz absolutamente nada. E, portanto, este orçamento é tremendamente injusto, porque espalha sacrifícios nas empresas, nas pequenas empresas, nas famílias, e não te retira um único euro daquilo que são as rendas da Via Litoral e da Via Expresso, mesmo sabendo, como o Sr. Secretário sabe, que elas são injustas porque há manutenção a mais. E, Sr. Presidente e Srs. Deputados, caso não saibam, nós já pagamos, desde a altura em que o Presidente do Governo e o Sr. Secretário disse que ia rever as parcerias, nós já pagamos 200 milhões de euros dessas mesmas parcerias. Ainda falta pagar, caso também não saibam, 1.800 milhões de euros da Via Litoral e da Via Expresso. E, entretanto, o Governo Regional continua impávido e sereno a espalhar sacrifícios sobre as famílias e sobre as empresas e não retirar mais esta questão que nos parece absolutamente importante. Um outro ponto negro é a manutenção da questão do Jornal da Madeira. Nós continuamos a insistir nesta questão. Pode parecer uma questão menor, porque estamos a falar de 4 milhões de euros, mas são 4 milhões de euros que voltam a agravar a situação dos madeirenses, que voltam a penalizar os impostos na Madeira. E são 4 milhões de euros entregues a uma entidade que, pura e simplesmente, funciona como um braço armado de propaganda do PSD Madeira e do Dr. Jardim. Ora, isto é inadmissível e não se compreende, nem ninguém compreende, sobre um resgate financeiro desta natureza, que continuemos a alimentar matérias desta natureza absolutamente insensatas. Um quarto ponto negro tem a ver com o jackpot que falaremos hoje, e não vou me estender muito sobre esta matéria. Mas, na verdade, também ninguém compreende que, na situação em que nos encontremos, que se continua a manter a situação do jackpot sobre os partidos, que é absolutamente inadmissível. Um quinto ponto negro tem a ver com o facto de este orçamento regional ter 300 milhões de euros de pagamentos de dívidas. Ou seja, o que nós estamos aqui a falar é que o sacrifício que está a ser suscitado, e é bom que nós refiramos isto muitas vezes, porque sob a capa de que a Madeira está-se um plano de resgate, esquecemos de perguntar, mas porquê que estamos com um plano de resgate em cima? Porquê que estamos com impostos tão elevados? Porquê que estamos a diminuir tão fortemente aquilo que são as nossas condições no caso da saúde e no caso da educação? Ora, estamos a fazê-lo porque temos uma dívida colossal que o Governo Regional fez de forma irresponsável e que agora está a ter consequências. Ou seja, este plano e orçamento tem já e tem incluído 300 milhões de euros de pagamentos de dívidas. Se por um lado é uma boa notícia porque significa que, obviamente, temos que cumprir responsabilidades e as empresas têm que receber dinheiro e isto implica liquidez da economia, por outro lado isto reflete aquilo que é a situação da Madeira. Nós vivemos para pagar dívidas. O orçamento é uma lista de pagamento de dívidas dos últimos 12 anos de regabof deste Governo Regional. E isto, de facto, não é sustentável e é uma marca também deste orçamento regional. Uma outra questão muito importante, do nosso ponto de vista, tem a ver com o investimento que está plasmado no orçamento. Eu quero lembrar aos senhores deputados que o ano passado tínhamos a possibilidade de ter uma execução de investimento, passado eu diria em 2012, uma execução de investimento na ordem dos 150 milhões de euros. E isso foi considerado pelos deputados, pelo Governo Regional, pelo Sr. Secretário, como algo absolutamente inadmissível, porque a Madeira estava habituada a níveis de investimento na ordem dos 600 milhões de euros por ano. E, de repente, passamos para 150 milhões de euros por ano. E isso era dramático, e foi dramático. Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, nós não executamos 150 milhões de euros. Nós executamos 70 milhões de euros. E, portanto, isto que o Sr. Secretário hoje diz que é uma grande conquista da negociação com Lisboa, que conseguiu 22 milhões de euros, 22,5 milhões de euros a mais em termos de limites de investimento, não pode apenas ser mais uma falácia, porque chegaremos com certeza ao fim do ano e por motivos de execução orçamental e por motivos de não cumprimento das metas que são estabelecidas no Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, o Governo, porventura, terá menos do que os tais 170 milhões de euros que diz que quer fazê-lo. Mas pior que isso, é que se olharmos também para este padrão do investimento que está previsto no Orçamento Regional, o que verificamos
é que o investimento que está previsto no Orçamento Regional é outra vez para infraestruturas e obras públicas. Ou seja, o PSD não aprendeu nada. O PSD não mudou de rumo. O PSD não mudou, nem quer mudar. E, portanto, este Orçamento Regional é mais do mesmo, com o agravante de ter os tais 650 milhões de euros de sacrifícios sobre as pessoas, e não há nenhuma mudança de rumo, nem nenhuma ideia nova para tirar a Madeira da crise em que o PSD a colocou. E, portanto, esta matéria de investimento, com certeza que terá que falar, porque ela servirá apenas para continuar a alimentar aquilo que têm sido os interesses do Governo Regional. Uma outra questão muito importante tem a ver com os riscos orçamentais. Os riscos orçamentais que nos acompanham desde que se começou com esta questão da consolidação das contas públicas regionais. Esgotou o tempo, Sr. Eu termino já, Sr. Presidente. Os riscos orçamentais estão presentes neste orçamento de forma muito clara. E estamos a falar de um setor público empresarial que está absolutamente falido e cujas soluções não estão a ser apresentadas de forma transparente ao Parlamento e ao povo da Madeira. É bom lembrar, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, que nós já pedimos por várias vezes que se explique o que é que se quer fazer com o setor público empresarial da região autónoma da Madeira. Nós também já soubemos e já vimos que algumas dessas empresas já voltaram para dentro do perímetro da administração pública, o que significa que começaram a contar para o déficit e começaram a contar para a dívida, e o que significa que essa circunstância pode levar a mais sacrifícios e a mais austeridade. E, portanto, é determinante e mesmo indispensável que o Governo diga o que é que quer fazer com isso, mas não faz, não diz, nem sequer há uma solução credível sobre isso. E o que nós temos visto é que as sociedades de desenvolvimento, a APRAM, acumulam dívidas e essas têm consequências na vida das pessoas e não têm tido solução. Finalmente, um outro erro grave é o processo de privatizações. Todos os anos, neste plano de consolidação e neste plano de ajustamento, o Governo Regional diz que vai ter 25 milhões de euros de decorrente das privatizações. Sr. Presidente e Srs. Deputados, já passaram 2 anos, não há nada em curso, não há nenhuma empresa que tenha seguido esse procedimento e convenhamos que nós nem sequer estamos a dizer que concordamos com os procedimentos de privatização que estão em curso. Há empresas que nós claramente não concordamos com a sua privatização, mas a verdade é que isto demonstra a credibilidade do Governo Regional. O Governo Regional tem prometido que este processo vai avançar, tem dado isso como certo à Troika e ao Ministério das Finanças e, na verdade, nada disso tem acontecido. Em suma, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o Partido Socialista considera, pela leitura que já fez do orçamento, que nós estamos perante um orçamento que vai a reboque daquilo que é a política nacional, é um orçamento sem coragem, é um orçamento sem arroz, é um orçamento que, pura e simplesmente, não transmite nenhuma esperança, nem nenhuma luz ao fundo do túnel para aquilo que deve ser uma mudança efetiva que deve de acontecer na Madeira, que infelizmente ainda não aconteceu. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Obrigado.